né, com o André, de a gente estar fazendo essa manhã essa discussão e o debate, que eu acho que isso enobrece as discussões, porque a gente está aqui no dia a dia e às vezes a gente não sabe a dificuldade do outro lado, que é o mercado, né, secretária? Então, acho que isso é importante, esse diálogo e a construção dessa legalidade, da aplicabilidade com relação a essas leis, né? A questão da expansão, o plano diretor já previa a possibilidade da expansão dessas 3 áreas, a qual não foi inseridas dentro do perímetro na Lei Complementar 207, tá? Essas 3 áreas, elas estavam mapeadas e identificadas como polos estratégicos de desenvolvimento, o que permitia a gente ter uma legislação específica para essas 3 áreas e parâmetros construtivos de uso e ocupação do solo. Então, a partir do momento que o plano diretor trouxe essas 3 áreas, a gente tem essa flexibilidade em ter essas áreas como uma grande potencialidade para o desenvolvimento econômico da região. Então, a ampliação do perímetro ela está estabelecida no artigo 18 do plano diretor, ela foi consumada na área contígua Ciatec 2, na área do aeroporto de Viracopos, né, e a área próxima à Avenida João Bom de Lopes, que a gente chama da área do Banco Safra, e após o levantamento dos dados necessários conforme o dispositivo do Estatuto da Cidade. Então, nós tivemos que definir alguns parâmetros de parcelamento e desocupação do solo, que isso está baseado, inclusive, na nova lei, então a gente teve que se remeter a ela. Nas definições de diretrizes viárias, que é o anexo 8, a gente traçou essas diretrizes, tentando não passar por transposições, contornando as áreas de APP, verificando as inclinações, até porque a gente hoje tem um perfilamento a laser, nós temos uma base cartográfica e um levantamento com declividades que permitiu que a gente pudesse fazer uma análise, por mais que era preliminar, mas que deu um instrumento para nós gestores na hora de indicar quais são essas áreas, tá? A delimitação dos trechos com restrições à urbanização, sujeitos a controle especial em função das ameaças de desastres naturais. Então, nós temos essas informações da Secretaria do Verde, inclusive das áreas de conectividade, das áreas de alagamentos, de inundações e as áreas de parques que já estão decretadas. Então, a gente teve esse cuidado também na hora do mapeamento de quais seriam essas áreas para expansão. A gente definiu diretrizes específicas e áreas que seriam utilizadas para infraestrutura, a área de influência dos equipamentos, tanto de saúde e educação, dentro de um raio de 2,5 km, quais seriam essas áreas necessárias para a gente definir a demanda dessas novas áreas a serem um futuro parcelamento, quando o uso urbano dentro da área rural se dá na questão do parcelamento, ou se for outra atividade também que vai gerar essa demanda, vai ser analisado, os aspectos de proteção ambiental e as diretrizes e os instrumentos específicos para as áreas de proteção de patrimônio histórico e cultural. E tem algumas áreas nessa zona, nessa macrozona de desenvolvimento ordenado, que são áreas de patrimônio histórico-cultural. Então, nós também fizemos um levantamento junto com a Secretaria de Cultura, nessa altura, e a gente demarcou essas áreas. Então, a utilização para fins urbanos de novas áreas inseridas no perímetro urbano, ela fica condicionada à cobrança de outorga, da alteração de uso e do estudo de impacto de vizinhança, que é um instrumento que já é estabelecido pelo Estatuto da Cidade, que solicita que qualquer alteração de uso urbano em área rural, a gente precede desses estudos. Pode passar? Então, essas são as 3 áreas que foram inseridas. Então, automaticamente, o perímetro hoje, que se vocês buscarem na nossa base de dados, ele já está inserindo essas 3 áreas, e nós já descrevemos, inclusive, já está no site, e a ideia do secretário é que daqui uns 10, 15 dias, todos os mapas do plano diretor, inclusive da lei da expansão com relação ao perímetro, e seja disponível no site para download. Tá? A gente já está trabalhando essa plataforma, então isso é importante vocês saberem, que vocês vão ter acesso aos shapes das diretrizes viárias, das áreas tombadas, das áreas de patrimônio, e isso é uma ferramenta que possibilita vocês, empresários, a fazer uma análise melhor daquela área que está sujeita a uma opção de compra ou em venda, e estudar com mais precisão e sem surpresas ao longo do caminho, né? Então, o Rogério, o Adilson e o Fernando Bertolino, que é o nosso coordenador, já está trabalhando nessa plataforma de disponibilizar todos os shapes à população. Pode passar?
Então, a alteração de destinação do uso rural para o uso urbano deverá ser precedida de um parecer favorável de estudo de impacto de vizinhança e condicionado ao pagamento da outorga de alteração de uso do solo no momento do cadastramento da gleba, cuja obrigação pecuniária deverá estar quitada até o prazo final do cronograma de obra, tá? No caso de parcelamento, ou proporcionalmente até o prazo final, quando se tratar de loteamentos em etapas. No caso da construção de empreendimento que impeda de parcelamento, até a expedição do certificado de conclusão de obra. Então, no momento do cadastramento, que a gente vai ter as informações das diretrizes viárias, urbanísticas, ambientais, se tem áreas de patrimônio, vai precidir desse estudo de impacto. Mas a outorga, assim que eu vou apresentar no próximo slide o cálculo, ela não é feita mediante o pagamento do cadastramento. Ela pode ser feita ao longo da execução da obra ou até a finalização e certificação de conclusão. Os recursos aurindos com essas contrapartidas financeiras da outorga serão destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que é o FMD1, e aplicados nas finalidades admitidas de uma lei federal, que é o artigo 26, da Lei Federal 10.257 de 2001, e também com o artigo 145 da Lei Complementar do Plano Diretor. O que traz isso? Às vezes a gente fica amarrado com relação à aplicabilidade desses recursos, quando vem do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, ele tem que ser aplicado no entorno. Então, todo fundo também é uma próxima meta da Secretaria de Planejamento e do Governo, da gente instituir o fundo com o Conselho Gestor, tem um CNPJ. Então, essa é a nossa meta, né, secretária, até o final do ano, se Deus quiser, da gente implementar o fundo também. Pode passar? Então, como que ficaria a conta da questão da outorga? Ela foi bem discutida, né? O vereador Rossini participou da discussão da Câmara, da questão de valores, então houve um acordo entre a população que estava nas audiências, né, vereador, uma demanda do vereador também, com relação à redução, e isso foi feito, acho que é importante deixar registrado, né, o secretário, a gente tinha outros valores, mas como a população e a demanda solicitaram uma redução justamente para viabilizar esses empreendimentos, então o prefeito também acatou, então isso é o resultado de uma luta de várias esferas, né? Então a área bruta constante da gleba, então da gleba total a ser parcelada e empreendida, você tira 2 UFICs por metro quadrado. Hoje o UFIC, pela Unidade Fiscal de Campinas, de 2019, ela chega em torno a R$ 3,52. Então, ou você pode também fazer o cálculo em relação à área bruta constante da matrícula da gleba, sendo subtraídas as áreas verdes. Por que a gente pensou nisso? Porque às vezes há uma área que tem muitas áreas de preservação, muita APP, e que a área útil a ser empreendida, a ser parcelada, é muito pequena. Então, você também faria vezes 3 UFICs a metragem quadrada. Ou em relação à área do lote, fruto de um parcelamento também. Qual que é a ideia? Fazer o cálculo dessas 3 fórmulas e a que der o menor valor é que será aplicado à outorga. Tá? Então, vocês têm a possibilidade de fazer em relação à área bruta, em relação à área de muitas, subtraindo as áreas de APP, ou em relação às áreas úteis do lote. Tá? Pode passar? Então, ficam isentos do pagamento da contrapartida financeira referente à outorga. Muitos desses incentivos já estão hoje na lei federal que permite alguns usos urbanos em área rural. Então, a gente ratificou e incluiu alguns outros. Então, nos parcelamentos e empreendimentos destinados à implantação de habitação de interesse social, nos termos do artigo 60 do Plano Diretor, estão isentos do pagamento de outorga, como as áreas de entidades, órgãos pertencentes aos entes públicos, colégios, asilos, educandários, patronatos, centros de educação físicas e similares, centros culturais, sociais, recreativos, assistências e similares, postos de saúde, ambulatórios, sanatórios, hospitais, creches e similares, igreja, templos e capelas de qualquer culto reconhecido, cemitérios ou campos santos e similares, conventos, mosteiros ou organizações similares de ordens religiosas e reconhecidas, equipamentos públicos, ainda que explorados por concessionárias ou permissionários, postos internos de abastecimento de combustível, oficinas mecânicas, garagens e similares, lojas, armazéns, restaurantes, hotéis também similares, silos, depósitos e similares, extração de minérios metálicos ou não, e instalações de indústrias vinculadas à atividade rural. Tá?
vinculado sempre à atividade rural, tá? Isso que eu acho que é importante a gente ter essas isenções sempre que busca, né, o secretário vinculado a essa atividade. Pode passar? E aí, o que a gente considerou? Então, dentro daquelas 3 áreas que foram inseridas, o perímetro já, né, se expandiu automaticamente, mas na zona de expansão urbana, a gente, a partir do momento que ela recebeu um sobrezoneamento, o perímetro ele entrou como zona de expansão. Então, ele instituiu essa zona em consonância com o artigo 5º do Plano Diretor, que possui a destinação prioritariamente rural, permitindo os usos urbanos compatíveis com a atividade rural. Então, nessa zona de expansão, no artigo 5º, tem algumas regrazinhas para você solicitar o cadastramento e aí sua inserção. Está próxima à malha urbana, tem um eixo de DOT vinculado a ele, tem uma rede de infraestrutura, você tem equipamentos de saúde, educação, lazer próximo. Então, assim, o planejar não é que a área está lá longe, eu vou inserir ela no perímetro, vou fazer todos os estudos. Você pode fazer, mas o custo de viabilizar essa área até lá e tirar todo esse impacto, ele vai ter que ser mensurado e o estudo de impacto de viança vai tratar. Então, isso dá também uma segurança, o município está expandindo todo o território nesse caso. Não é bem assim, o estudo de impacto vai apresentar. Então, as edificações e usos urbanos compatíveis com o ambiente rural, eles deverão ser respeitados os parâmetros estabelecidos no sobrezoneamento, instituído no anexo 9, cuja incidência se dará no ato do cadastramento das glebas passíveis de utilização. Então, a gente recebeu as áreas mais próximas à região da A, com um zoneamento residencial, justamente para ter uma zona de amortecimento. Nas áreas onde a gente tem uma continuidade do DOT, que é as áreas mais laranjadas, ela só recebeu uma zona mista 1 e 2, tá? Na azulzinha mais escura, é o sobrezoneamento 2, por ser uma área residencial de Barão Geraldo, próximo à Mata Santa Genebra, então teve essa preocupação. E com relação às roxinhas, né, as 2 roxas, que é a área de sobrezoneamento, da zona de atividade econômica A e B, que são próximas ao anel viário, e a região do aeroporto. Tá? O que acontece? Se eu tiver uma atividade que eu queira desenvolver e ela está nessa zona de expansão, o sobrezoneamento que traz essas atividades, ele prevalece. Tá? Justamente para a gente ter esse cuidado com o impacto da atividade rural que hoje é exercida em alguns pontos nessas regiões. Pode passar? Eu acho que era isso. Só complementando também, o cadastramento, a gente fez o cadastramento online, é uma experiência que nós tivemos, até para complementar com essa iniciativa do governo de a gente oficializar e de a gente otimizar o tempo de análise de aprovação. Nós fizemos uma experiência com todos os empreendimentos da Coab, de interesse social, de serem analisados via o SEI, que é o sistema interno. E essa experiência deu certo e a gente acabou analisando e traçamos as diretrizes em menos de 2 semanas. Quer dizer, então a gente conseguiu fazer uma aprovação com diretrizes urbanísticas e viárias e ambientais em 2 semanas, que é o prazo dos empreendimentos que vem via Coab. Isso está internamente. A ideia nossa é que a gente oficialize isso e que implante esse aplicativo, que a gente possa também, o cadastramento estar online para todos. Tá? Obrigada, secretário. Que bom, né? Equipe coesa e sabendo do assunto. Todos aí presentes. Obrigado mais uma vez.